os vales, as características que aquele rio facilitava para a agricultura, etc. Na época moderna, o homem olha um rio e fica imaginando quantos quilowatts hora ele vai produzir ao fazer uma represa com tantos, não sei quantos milhões de litros de água, etc, etc, etc. Então, na visão da técnica moderna, a natureza ela se tornou homogênea. Né? Tudo se torna fonte de disponibilidade para a satisfação dessas necessidades, cabidas ou não, da humanidade. Então, a partir desse ideal baconiano de saber é poder, né, que pode ser considerado como marco inicial desse novo modo de ser do homem, esse pensamento, esse modo de agir, veio se afirmando ao longo dos séculos, intensificando-se no século XX e tendo evoluído numa velocidade estonteante a partir da Segunda Guerra Mundial. Esse comportamento, adverte Jonas, carece de limites, pois quanto maior o alcance da ação do homem, maior a necessidade de uma ética reguladora. Antes da técnica moderna, por mais que o homem agisse com muitas pessoas, com muitas ferramentas, a sua ação não teria a capacidade destruidora que tem a partir da técnica moderna. Quando você vê anda quilômetros, né, no interior de Goiás, vendo plantações de soja. Né? Então, essa ação não existia na antiguidade. Antes da técnica moderna, não era assim. A ação do homem sob a hegemonia técnica científica tem um alcance extraordinariamente maior, né? A ponto de nossa ação hoje põe em risco a manutenção da existência não só dos seres humanos, mas de toda a biosfera. E sempre que eu me referi aqui a ser humano, o Jonas nunca viu o ser humano isolado da natureza. O ser humano é um sistema que integra, com todos os seres vivos, um sistema que faz uma integração entre o eu e o grande outro, né? A biosfera, todo meio, tudo que não é ele mesmo. Né? Então, esse alcance muito aumentado, né? E que o homem nem tem noção exatamente do que ele pode provocar, mas já tem uma noção bastante concreta que pode destruir muita coisa, né? Então, é isso que precisa de medida, isso que precisa de regulação. Muitas coisas precisam ser pensadas aí. E Jonas vai mostrar que a responsabilidade não é um sentimento que tenha sido visitado pela história da filosofia como um todo. As éticas anteriores pensavam no bem, pensavam no amor a Deus, pensavam no amor ao próximo, e outras questões, mas nenhuma ética, até ele ou até a época do século XX, tinha como foco o sentimento de responsabilidade. Então, toda ética tem uma metafísica que a sustenta. E Jonas elaborou uma ontologia da biologia que afirma a unidade psicofísica, refutando o dualismo cartesiano, afirma a temporalidade do ser, refutando as essências físicas platônicas ou mesmo aristotélicas, e considera a liberdade como um fio condutor para a compreensão do fenômeno da vida, como solo, esses três princípios, então, repetindo, a unidade psicofísica, a temporalidade do ser e a liberdade são esses fios condutores que vão guiar o pensamento do Jonas do princípio vida, a ética do futuro, vamos dizer assim. Tá? Então, esse solo, né, do fenômeno da vida enraiza a sua ética, cujo fundamento não está nem na autonomia do eu, como Kant, nem nas necessidades da sociedade, como muitos filósofos ou sociólogos, e muito menos numa autoridade divina. Mas a ética jonasiana se fundamenta em uma atribuição objetiva por parte da natureza do todo, em um princípio que está nas próprias coisas, evitando assim o subjetivismo e qualquer forma de relativismo. A sua proposta ética deriva de um profundo entendimento da vida em seu esplendor e sua vulnerabilidade e reconhece a existência, a teleologia e a responsabilidade como os valores primordiais. Jonas distingue, então, dois tipos de responsabilidade que se complementam. A natural, cujo arquétipo é a relação parental, já presente nos animais superiores, e a responsabilidade artificial, que o seu exemplo por excelência é a do homem político, né, do político, do homem público. Mas todas as relações assim, terapêuticas ou assistenciais são relações de responsabilidade.
médico, por exemplo, ele é responsável pelo paciente no momento que o paciente procurou e que ele aceitou cuidar do paciente até ele ficar bom. O professor é responsável pelo estudante até que ele aprenda, termine ou cumpra aquele conteúdo programático que tem que programar. Então existem responsabilidades que são circunscritas, determinadas por contrato. Aliás, todas as responsabilidades artificiais são determinadas por contrato. Somente a responsabilidade natural não precisa de um contrato. Você não faz nenhum contrato com o bebê pelo qual você vai gerar e ele é aquele bebê, é sua responsabilidade, dos genitores, né? Bom, então, a responsabilidade natural pode ser observada mesmo nos animais superiores e é a origem de toda disposição para esse sentimento. O recém-nascido tem a força do já existente e a impotência do não ser ainda, porque ele ainda não é um homem adulto, né? Ainda não é o seu ser pleno, ele ainda está em potência. E o recém-nascido, então, tem a força do já existente, a impotência do não ser ainda e solicita uma responsabilidade aguda. O cuidado dos pais visa, então, a manutenção da existência daquele bebê e a realização de uma vida feliz. Mas para ter uma vida feliz é preciso que a existência, é preciso que esse bebê se mantenha na existência. E a ação dos genitores, no nosso caso, é fundamental. Se os genitores não cuidarem adequadamente do bebê, esse bebê não consegue chegar à idade adulta. A responsabilidade política, ela é distinta da parental, mas ela guarda os mesmos objetivos. O poder sempre vem acompanhado de responsabilidade e essa responsabilidade se estende da existência física à felicidade. O devir da humanidade ou da história é muito diferente do devir de um ser humano ou de qualquer um animal, que evolui necessariamente de embrião a adulto, com sorte adulto idoso. Essa é a evolução de um indivíduo, de um ser humano ou de um animal qualquer. Mas na história, não há nada programado, não há nada definitivo nem na humanidade nem na história. E por isso não se pode dizer que a humanidade ainda não é, pois a humanidade é sempre inacabada. Ela está sempre inacabada, porque você nunca... esse é um ponto que o Jonas vai criticar bastante o socialismo utópico na vertente do Ernest Bloch, né, que é do princípio de esperança, que ele diz que depois que se estabelecer a sociedade comunista, que não tem classes e tal, vai surgir o verdadeiro homem, o novo homem. Então, o Jonas aponta isso como uma grande irresponsabilidade. Então, ele adora Marx, mas ele critica veementemente esse viés, que nem é um viés do próprio Karl Marx, mas um viés aí do Bloch, ou do socialismo utópico, né? Que acha que a felicidade é a pessoa não precisar trabalhar e o lazer é obrigatório, uma visão muito esquisita, né? Se você olha com o mínimo de crítica. Então, porque você nunca pode dizer que o verdadeiro homem ainda vai surgir, ou o novo homem ainda vai surgir. O homem sempre é o que ele é, e ele sempre é um projeto inacabado. Né? Enquanto a sua possibilidade estiver aberta, né? A nossa existência é sempre, no linguajar de Heidegger, né? Enquanto a gente está vivo, enquanto a gente existe, a gente é a possibilidade de possibilidades, é a abertura plena, né? Existe a possibilidade de qualquer coisa, né? Você realiza um ou outro, você realiza um ou outro, mas quando a gente morre, se fecha a abertura e você não tem mais possibilidade de nada, ou seja, é a impossibilidade de possibilidades, né? Então, a ética do Jonas, ela diz no final, é manter essa abertura, manter a possibilidade de possibilidades. Porque se o homem deixa de existir, se a humanidade não existir, você só não tem mais, não é mais possível nenhuma possibilidade para existir. Então, a responsabilidade ela é função do saber e do dever. Para o Jonas, o saber também se torna um dever, porque com o conhecimento você é capaz de saber mais ou menos o que esperar de um determinado comportamento. Então ele dá muito valor à ciência do futuro, à futurologia, que não tem nada a ver com
bola de cristal ou misticismo. A futurologia é um ramo da ciência que estuda as questões, os desdobramentos que podem haver com o comportamento atual da humanidade, com todo o aparato técnico-científico que a gente desenvolveu. Então, com esse conhecimento de Jonas, a gente é capaz de prever possibilidades do que pode acontecer e evitar as coisas que a gente quer evitar, que não sejam adequadas, incentivar certas coisas. Né? Então, sabendo o que você pode esperar, você pode evitar as coisas que você não quer e você pode incentivar as coisas que são importantes para a preservação da vida do futuro. Então, a responsabilidade é o fruto do saber e do dever e também é fruto dessa relação dialética entre necessidade e liberdade, que é um ponto que ele desenvolve muito no princípio de vida, que não vai dar tempo da gente falar aqui. Mas a responsabilidade é algo que transita entre a necessidade e a liberdade. Tá? O Jonas, esse também é um ponto que ele é bastante criticado, mas ele mostra que ele mostra a liberdade como um traço, como um fio condutor, através do qual você pode compreender as manifestações dos seres vivos, você pode compreender os seres vivos ou a biologia. Ele mostra que, para ele, a liberdade aparece no mundo como o primeiro ser vivo, né? Então, e a liberdade fundamental que aparece numa ameba, né, o primeiro ser vivo, é uma liberdade de ordem metabólica, é uma liberdade ilemórfica, é a liberdade do corpo em relação, da forma em relação à matéria. Né? Nos seres inanimados, a forma e a matéria estão de tal forma amalgamados que é assim que aparece nos seres inanimados. Nos seres vivos, não. A sua forma permanece, né? Embora variando, né?